Olá, tudo bem? Me chamo Vanessa e eu sou técnica em segurança do trabalho. Sou Maria Fernanda, também sou técnica em segurança do trabalho e a gente faz parte aqui do suporte da Unity Consultoria. A gente vai realizar agora a apresentação do nosso software para mostrar para vocês as funcionalidades do nosso sistema. Compartilhar a tela com vocês para vocês poderem estar verificando. A gente vai mostrar então algumas funcionalidades referentes então a essa empresa em si, tá? Então a gente tem aqui uma empresa cadastrada, né? A gente tem dentro do nosso software já diversos fatores de riscos cadastrados, identificados. E eles, quando vocês adquirem o nosso software, esses fatores de riscos, eles também já vão estar incluídos para que vocês possam estar utilizando dentro das empresas de vocês. De igual forma, como a nomenclatura também de setor, de função, então vocês não precisam se preocupar em fazer esse primeiro cadastro, vocês já podem receber o login e senha de vocês e já começar a utilizar. E claro, caso seja necessário, vocês podem também fazer a inclusão desses novos agentes e novas nomenclaturas. A gente tem aqui, então, identificado, olha só, vários fatores de riscos ao longo dos anos a gente vem cadastrando e a gente vem identificando, tá? Os fatores de riscos aqui para nossas companies, né? Então, a gente vai ter riscos de mecânicos de acidente, risco físico, químico, biológico, todos eles vão seguir o que está na norma, tá? Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui o álcool etílico, tá? O álcool etílico, ele vai trazer as informações do limite de tolerância, da questão da insalubridade, grau mínimo, né, 10%, conforme está na NR15. Então, os exames, os fatores de risco, eles já vão puxar também os exames relacionados, caso o fator de risco ele seja necessário realizar, né, ter um exame complementar, ele já vai puxar também essa informação e também quais são os EPIs relacionados para este fator de risco. Então, a gente consegue fazer a inclusão desses fatores de risco, né? Então, a gente já tem essa base formada e a gente vai identificando, então, conforme a avaliação ambiental realizada dentro da empresa, tá? Então, aqui a gente tem o exemplo, um lavador de veículo, né? O setor lavagem. A gente tem diversos fatores de riscos identificados aqui. A gente consegue identificar qual a exposição, se possui insalubridade, se tem questão de NR16, né? Periculosidade, e também a GFIP, tá? Então, a gente consegue identificar aqui. A gente consegue verificar também aqui a questão do e-código, né? Que são os fatores de risco que possuem código no e-social do decreto 3048. Então, a gente vai conseguir identificar aqui quais são eles e quando eles serão transmitidos ao e-social. Então, se por acaso eu tivesse um outro fator de risco aqui, que não, com e-código, porém ele não estivesse em vermelho, ele não seria transmitido ao e-social. Dessa forma, quando eles ficam destacados em vermelho, como aqui a questão do óleos e graxas, né, ou petróleo xisto-bituminoso, ou também o ruído, ambos serão transmitidos ao e-social. Então, é dessa forma que a gente consegue fazer essa identificação de quais são os agentes ambientais para determinadas atividades que serão, então, transmitidos ao e-social, tá? Então, a gente consegue fazer essa identificação. A gente faz também o cadastro das matrizes de riscos e dos planos de ação. Matriz de risco a gente já tem um padrão pré-definido, mas vocês vão sempre fazer a atualização conforme a realidade das empresas de vocês. E o plano de ação, a gente também já possui diversos planos cadastrados, tá? Então, vocês vão poder fazer o cadastro, caso assim desejarem, de um plano de ação novo, mas a gente também já possui esse plano de ação cadastrado, ok? Então, aqui, por exemplo, eu vou pegar um bem aleatório, tá? Só para que a gente consiga ter essa informação. Vou colocar um período aqui, colocar aqui tipo de medida, objetivo, aqui, só para a gente ter a inclusão desse fator, desse plano de ação, tá? Aqui, metodologia. E aqui eu vou incluir. A gente vai ter identificado, então, este plano de ação, ele está identificado como em execução, tá? Essa ação para este fator de risco, para essa função aqui, tá?
Então, a matriz de risco também, a gente já tem ela identificada, né? Então, caso seja necessário ou não fazer um plano de ação, ter a abertura deste plano de ação, tá bem? Após a gente fazer esses cadastros de setores, cargos, né? E também os fatores de risco identificados para cada uma dessas funções, a gente já vai gerar os nossos laudos, né? Então, os laudos a gente consegue gerar eles de forma automática aqui pelo sistema. Então, aqui a gente gerou o nosso laudo, nosso PGR. A gente tem aqui a capa dele. A capa ela é totalmente editável. Caso vocês queiram fazer a inclusão de alguma informação diferente, preciso fazer a inclusão de um endereço, de um número de contrato, né? Que às vezes acaba acontecendo, né, do cliente de vocês acabar exigindo alguma informação diferente na capa, vocês conseguem fazer a edição da capa do laudo, tá? Bem tranquilo. As informações iniciais do laudo, né, responsabilidades, a representação gráfica da matriz de risco. Nossa matriz de risco, ela é por 4x4, tá? Então, depois a gente vai ter a identificação da empresa, avaliação dos ambientes, né, dos setores, e após a identificação das atividades, tá? Então, aqui a gente vai ter o lavador de veículos, que a gente estava identificando, tá? A gente tem a descrição dessa atividade. A gente consegue trabalhar dentro dos nossos laudos, tanto a função, né, descrição das atividades e os agentes ambientais identificados, como também por GHE. Então, cada usuário vai definir a melhor forma, né, que prefere estar utilizando. Então, ambas as formas a gente consegue estar fazendo a utilização dentro do software, tá? Então, aqui a gente vai ter identificação, a gente vai ter todos os nossos fatores de riscos identificados, então aqui álcool cáustico, hidróxido de sódio, a classificação do risco químico, né? Aqui a gente vai ter identificado quais são os EPIs encontrados, né? Aqui a gente tem também a nossa matriz de risco e plano de ação, caso assim for identificado, ele vai puxar então aqui para as ações. Caso não puxe, caso não tenha, ele vai trazer essa informação de não há necessidade de plano de ação para este fator de risco, né? Então, dessa forma, risco por risco, a gente vai ter identificado aqui dentro do nosso laudo, tá? Então, aqui o ruído, que a gente fez a inclusão no nosso plano de ação, a gente vai ter identificado, então, o nosso ruído, e após aqui a identificação do plano de ação que a gente fez o cadastro anteriormente, quando eu mostrei para você, tá bem? Então, dessa forma, o laudo ele vai seguindo função por função, né? Risco por risco identificado. Eu vou puxar mais para baixo, lá mais para o final do laudo, para a gente conseguir estar identificando, tá? Demais informações. A gente vai ter identificado após também, tá? A gente vai ter identificado os equipamentos utilizados na avaliação ambiental, então eu posso cadastrar o meu dosímetro. Se não for identificado, ele não vai puxar, então, essa informação, senão ele vai trazer as informações cadastradas, tá? Os equipamentos de proteção individual recomendados, então, os EPIs, para cada uma das funções, ele vai trazer qual é o fator de risco e quais são os EPIs relacionados, está bem? Após, a gente vai ter também identificado as informações complementares, também é uma opção que a gente acaba utilizando bastante, preciso informar alguma informação referente à empresa, fazer uma complementação, né, não relacionada assim aos fatores de risco, né, mas uma informação realmente a mais, né, que a gente precisa cadastrar dentro do laudo. A gente pode estar utilizando esse campo das informações complementares, tá bem? E após a gente vai ter a nossa conclusão do nosso laudo, campo para assinatura, então, do sócio responsável legal pela empresa, e também campo para assinatura do técnico de segurança, do engenheiro responsável pela elaboração deste laudo, né? Caso tiver assinatura do tipo A1 dentro do software, ele já vai sair assinado esse laudo, está bem? Então, dessa forma, a gente consegue estar gerando os nossos laudos, tá? Vou sair aqui da tela, verificar, olha só, sair do laudo, vou gerar outro laudo, o nosso laudo de PCMSO, para estar mostrando para vocês. O nosso PCMSO, então, identificado, tá? A gente consegue, de igual forma, fazer a edição da capa dele.
informações iniciais referente à empresa, recursos humanos, SESMIT. Após, a gente vai ter a identificação das atividades, né? Quais são os fatores de risco para cada uma das funções. E após, aqui no quadro resumo dos exames para estar mostrando para vocês. Ok. Aqui a gente vai ter identificado após a parte do exame clínico, né? Então, o quadro resumo, que tem, né, a periodicidade que precisa ser realizada, esses exames. A parte dos exames médicos complementares também, ele vai trazer, então, qual é o setor e a função, quais são os fatores de riscos identificados e se possui ou não, então, um exame complementar a ser feito, né? Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, hidrocarbonetos sólidos e graxas, né? Tem o hemograma, a periodicidade dele é de 365 dias, demais exames aqui a gente não tem necessidade de realizar, ou pela exposição, ou por, de fato, não possuir, então, o exame complementar para a atividade, está bem? Então, dessa forma, a gente consegue estar identificando todos os exames necessários a serem realizados. E também a gente possui o quadro de exames complementares diversos, aonde caso não é um exame relacionado a um fator de risco. Por exemplo, aqui a gente acaba utilizando bastante, em toda a região também, para atividades com manipulação de alimento. A vigilância sanitária exige um exame de coprocultura, né? Um micológico de unha, um parasitológico de fezes, né? Então, a vigilância exige esses exames, porém, ele não está relacionado a um fator de risco. Então, a gente consegue identificar esse exame dentro do laudo, porém, ele vai ficar identificado aqui em exames complementares diversos, tá? Então, ele ficaria aqui relacionado para a função e qual o exame necessário realizar. De igual forma, então, o nosso laudo ele já vai sair assinado, tá? Pelo médico responsável, pelo médico coordenador do PCMSO, tá? Então, ele vai sair com a assinatura. Então, aqui, por exemplo, a assinatura do Dr. Carlos Henrique, e vocês já vão poder fazer o encaminhamento desse laudo para o cliente de vocês, sem ter a necessidade de salvar o laudo, né? Nos encaminhar para o Dr. Carlos para que ele faça, então, essa identificação, tá? Ele vai já sair, então, pronto, o laudo assinado, para vocês poderem fazer esse encaminhamento. Também o nosso laudo de LTCAT, tá? Que são os principais que a gente mostra para vocês aqui na apresentação. Ele vai sair com as informações referentes, então, aos fatores de riscos relacionados, então, no decreto 3048, tá? Informações iniciais do laudo. Após, a gente vai ter a identificação das atividades, dos setores, e aqui a gente vai ter, por exemplo, então, o setor de lavagem, a função de lavador de veículos, e quais são os fatores de riscos que a gente identificou. Na LTCAT, então, a gente vai estar identificando somente os fatores de risco que possuem o código de social, que estão lá no decreto 3048. Então, a gente vai ter aqui identificado, conforme a gente tinha visto lá na função, lá no cadastro dos fatores de risco, aqui a gente tem o petróleo xisto-bituminoso, lá a gente tinha realmente o GFIP dele como cadastrado 1, né, identificado, então, com essa conclusão, e o ruído a gente tinha o GFIP identificado, o GFIP 4. Então, dessa forma que ele vai ficar também aqui no nosso LTCAT. Então, função por função, cada uma delas identificada com os seus fatores de risco, que possuem, então, no decreto, e com as conclusões, então, identificadas. Então, assim, a gente vai tendo identificado cada uma das funções. Após, a gente vai ter também identificado quais são os equipamentos utilizados nessa avaliação, as informações complementares também, de igual forma como no PGR, e as nossas considerações finais, a gente vai ter identificado. Aqui também, então, o campo para assinatura do engenheiro, do médico, né? E caso possua assinatura, também já vai sair assinado este laudo, ok? A gente consegue estar identificando também, né, e realizando dentro do nosso software, vários tipos de relatório. Por exemplo, como de conclusões técnicas, aonde que a gente vai conseguir identificar e encaminhar para os nossos clientes e para a contabilidade, né, do nosso cliente, referente, então, à questão das conclusões, se é um fator de risco grau médio, de insalubridade, grau máximo,
se possui atividade especial, né, do tipo 4, então a gente consegue estar gerando esse relatório, essas conclusões, e encaminhando para facilitar o dia a dia, né? Então, se tiver periculosidade, se tiver, então, insalubridade ou GFIP 4, fica tudo resumido em um único relatório, está bem? A gente consegue também estar gerando as nossas ordens de serviço, tá? Então, a gente faz a parte de visitas, treinamentos, ordem de serviço, a gente consegue estar identificando, a gente consegue gerar, então, vou gerar aqui rapidinho uma ordem para vocês estarem verificando, uma ordem de serviço, vou colocar aqui uma data qualquer, e vou colocar aqui por funcionário, posso gerar por cargo, por setor ou de todos os funcionários relacionados. Vou selecionar aqui o funcionário e vou gerar minha ordem de serviço. Ela automaticamente vai puxar com todas as informações cadastradas que a gente fez o lançamento, ela vai puxar então essa informação. Então, a análise da atividade, as informações referente a esse funcionário e os fatores de riscos identificados então nessa função. Também os EPIs recomendados para atividade. Após os EPIs, após aqui, por exemplo, o endereço da obra que a gente tem cadastrado, isso aqui a gente já consegue fazer toda a edição. Se eu quiser fazer uma inclusão de alguma informação ou retirar alguma informação que a gente já tem previamente cadastrada, vocês podem estar fazendo, então, também essas edições, tá? Campo para assinatura do trabalhador, campo para assinatura do responsável pelo treinamento. De igual forma, a gente pode estar gerando também atas de treinamento. Então, por exemplo, eu vou gerar uma ata de treinamento de MR18 aqui, tá? Vou gerar essa ata de treinamento, ela vai me trazer, então, na data selecionada, os funcionários abaixo relacionados receberem o treinamento. E aqui também a gente consegue fazer edição dessas informações. Quero incluir alguma informação ou quero retirar alguma informação, tudo isso vocês conseguem fazer esses ajustes. Então, o nomezinho do funcionário, né, que realizou esse treinamento, né, que participou, campo para assinatura do trabalhador e campo para assinatura do responsável pelo treinamento. De igual forma, também, a gente consegue ter a parte de gestão da nossa agenda, tá? Onde que a gente consegue ter esses controles do que foi realizado, do que precisa ser realizado também. Então, por exemplo, eu vou pegar uma agenda aqui, desse período aqui, ó, 30 de 9 de 2024, de uma previsão, tá? Então, vou colocar aqui 01/08/2024 a 30 de 9 de 2024 e vou gerar, fazer essa pesquisa, tá? Então, a gente consegue identificar por essa agenda tudo que o meu técnico vai precisar realizar durante esse período selecionado. Então, por exemplo, essa técnica Bilene, ela vai ter 8 visitas já programadas nesse período, né? Cada uma com o nome da empresa, né? Com o telefone dessa empresa, qual é o contato do responsável e também qual é o assunto a ser relacionado, então, nesse dia da visita. Então, a gente consegue ter esse controle, né? Tanto de agenda do que foi realizado, como também do que vai ser, né? Então, a agenda do que a gente já realizou dentro da empresa, a gente também consegue ter esse controle, né? Conseguimos retirar para poder encaminhar para o nosso cliente. No ano de 2020, a gente realizou essas atividades dentro da tua empresa, né? A gente consegue tirar esse histórico, tá? Para poder encaminhar para eles. Aqui na parte dos relatórios, a gente também vai conseguir gerar relatórios de EPI, né, relacionados para cada uma das funções. A ficha de EPI, ela já vai sair com as informações referentes, então, à descrição do nomezinho do funcionário, né, qual a função. Aqui a gente tem o campo para colocação de qual EPI relacionado, qual CA, quantidade, motivo, data e campo para assinatura do trabalhador. Realmente o controle, né, das fichas de EPI para vocês poderem ter e encaminhar para os seus clientes. Também a gente consegue ter a parte de relatórios de exames periódicos, anuais, semestrais, né? Então a gente consegue ter esse controle e estar gerando e encaminhando para os nossos clientes. De igual forma, a gente pode tanto gerar esses relatórios dessa forma e fazer um encaminhamento para eles, como caso vocês tenham interesse, vocês podem fazer a automatização dessas informações e no momento que a gente acessa o sistema diariamente, ele já dispara o e-mail para os clientes que estão com exames para vencer num determinado período selecionado por você.
Então, vocês podem fazer tanto de forma mais manual, como também de uma forma mais automatizada pelo nosso software. Então, aqui, por exemplo, a gente tem qual é a funcionária relacionada, qual a função e qual a previsão do próximo exame. Aqui também a gente tem identificado quais são os exames necessários a serem feitos, né, para cada uma das atividades, tá bem? Agora a Maria, ela vai dar continuidade na apresentação do software, mostrando para vocês as funcionalidades em relação aos exames, né, a parte médica, a parte de envios de e-social também. Aqui, então, eu vou mostrar para vocês como que a gente gera um ASO para o colaborador, né? Primeiro, a gente sempre vai fazer a inclusão do cidadão dentro do sistema, depois a gente vincula dentro de cada empresa. E nessa aba, então, de funcionários é onde a gente vai ter todos os funcionários vinculados ao cliente, né, à empresa. E aqui nesse campo de ASO é onde a gente tem o ASO de cada colaborador, tá? Eu vou clicar em um aqui para mostrar para vocês como que a gente faz, então, essa emissão. Aqui em mais novo ASO, então, a gente vai gerar, vai colocar a data da realização deste exame, vai colocar o tipo do exame, se é admissional, demissional, se é um periódico, e aqui a gente vai colocar o profissional, quem que atendeu, né, o funcionário, qual foi o médico examinador. E a partir disso a gente vai carregar os exames conforme o PCMSO. A gente não precisa lançar manualmente cada exame, porque os exames eles já são vinculados a cada fator de risco, a cada agente ambiental. Então, no momento que a gente clicar aqui para carregar os exames do PCMSO, já vai me relacionar todos os exames deste funcionário que está no cargo, então, de frentista. Clicando aqui, então, eu tenho relacionado todos esses exames, tá? A partir disso, então, já tenho aqui a data, a não ser que seja uma data diferente de algum exame, né? Vocês podem ajustar aqui conforme a data. Feito isso, né, o funcionário realizou o ASO, ou vocês vão encaminhar para uma clínica parceira para, então, ele estar realizando este exame, vocês podem gerar o kit, né, o kit ASO que a gente tem aqui no sistema. Gerando aqui o kit ASO, a anamnese também a gente consegue gerar, né, vai sair todas as informações do tipo do exame, da empresa, o colaborador, né, quais os exames relacionados, né, complementares, clínico que ele precisa estar realizando, os riscos que ele está exposto nessa função, né, se tem trabalho em altura, então vai estar aqui para sinalizar se está apto ou inapto para trabalho em altura, o médico, então, o coordenador do PCMSO e os campos, então, para estar assinando. A anamnese, então, a gente consegue gerar também para vocês caminharem para as clínicas parceiras, também aqui disponível no sistema. Da mesma forma, o exame físico que a gente consegue gerar com as informações. A gente, então, tem aqui também o laudo de audiometria, se vocês precisarem gerar, né, se o funcionário está exposto ao ruído, precisa realizar audiometria para encaminhar, então, para a clínica estar realizando. O psicossocial, né, se tiver trabalho em altura, espaço confinado, vocês conseguem gerar aqui também o formulário. E também vocês conseguem gerar o encaminhamento, né? Relacionando aqui todos os exames que o funcionário precisa estar realizando. Se já tiver a data e hora do agendamento, vocês conseguem já inserir aqui, senão vocês podem deixar em branco este campo, tá? Aqui vocês podem colocar para imprimir, e aqui então vai estar quem está solicitando, que seriam vocês, o nome então da empresa, do cliente, relacionando aqui o funcionário e os exames que ele precisa estar realizando. Tá? Vocês também conseguem vincular uma clínica parceira, né? Se vocês não têm atendimento na própria clínica, por exemplo, forem encaminhar para uma outra clínica, vocês conseguem vir aqui e cadastrar uma clínica, vincular uma clínica dentro desse ASO, para justamente sair aqui no encaminhamento o local, né, que ele vai estar realizando estes exames. Aqui, então, depois que a gente finalizar o ASO, a gente clica sempre em ASO finalizado. Tá? Se precisar daqui um pouco gerar requisições laboratoriais, né, para o funcionário realizar os exames, pode gerar de laboratoriais, de imagem, audiometria, espirometria, os exames semestrais, né, vocês conseguem gerar também. E após isso, então, a gente finaliza o ASO e consegue fazer, então, a transmissão do S2220 para o e-social. O S2220, tanto o S2220 quanto o S2221, a gente consegue fazer a transmissão direta para o e-social. Eu tenho aqui relacionado, então, todos os exames com todas as informações, e no momento que eu clicar aqui em e-social, S2220, por exemplo, vai vir a confirmação, ele vai gerar aqui o protocolo e o recibo deste envio, tá? Da mesma forma aqui,
o S2221, se houver, né, para enviar o toxicológico, a gente procede da mesma forma. Se vocês já possuem também uma clínica, vocês conseguem realizar o atendimento direto pelo sistema, tá? Vocês não precisam, por exemplo, gerar todo o kit primeiro, imprimir para estar realizando o atendimento. Vocês conseguem, o próprio médico, a enfermagem consegue realizar aqui no Atender, consegue ter uma agenda médica também dentro do sistema para realizar esses atendimentos também, tá? Referente aos envios ao e-social, como eu mostrei para vocês, o S2220 e o S2221, que a gente consegue transmitir direto ao e-social, o S2240 a gente envia primeiro para a mensageria do nosso sistema, tá? O S2240, por exemplo, a gente tem esse campo aqui, dentro de cada colaborador, aonde a gente vai clicar para fazer a transmissão para a mensageria, tá? Vou enviar para a mensageria do sistema. É como se fosse uma fila de espera. Nossa mensageria do sistema, a gente envia os eventos para lá e lá a gente faz a transmissão para o e-social. Se você não quiser transmitir o S2220, o S2221 diretamente para o e-social e querer mandar para a mensageria primeiro, também consegue enviar aqui para a mensageria estes eventos, tá? Ou o S2210, que é referente à CAT, da mesma forma. Aqui então no nosso menu a gente vai vir na aba de e-social e e-social mensageria e vai selecionar o período aqui que eu quero fazer as transmissões ao e-social. Entrando então na mensageria, a gente vai ter todos aqui os eventos que estão aguardando para serem enviados, né, para serem transmitidos ao e-social. E de que forma eu vou fazer a transmissão? Eu vou clicar uma única vez aqui no evento e vou clicar em enviar, tá? Aí vai gerar aqui um número de protocolo deste evento. Vou clicar novamente no evento e vou vir aqui em processar e vai gerar aqui o número de recibo desse evento e vai vir a confirmação de processado com sucesso. Assim eu consigo fazer com todos os eventos que eu estou enviando aqui para a mensageria, consigo fazer dessa forma para transmitir ao e-social. Tá? E se eu querer, por exemplo, gerar um relatório dos eventos que já foram enviados, através aqui do sistema, eu consigo gerar este relatório de eventos, né, enviados. Consigo gerar por empresa, tá? Eu seleciono aqui o período, por exemplo, do posto chamas, consigo gerar aqui um período que eu quero buscar os eventos enviados e gerar este relatório para encaminhar para a empresa, por exemplo, ou até mesmo para o controle de vocês, tá? Vai estar relacionado aqui os nomes dos funcionários, qual foi o evento, né, que foi transmitido, a data que foi enviado e o número de recibo. Dentro do nosso sistema também, dentro do nosso software, a gente tem a aba de financeiro, tá? A gente consegue ter o controle financeiro também de todos os exames que estão sendo gerados para o cliente, de todos um evento extra, por exemplo, né? Fiz um laudo extra para o meu cliente, fiz uma avaliação quantitativa, a gente consegue estar relacionando aqui no financeiro também, tá? Aqui no nosso menu a gente vai vir em financeiro e aqui a gente tem então um relatório de cada empresa, tá? Para fazer o controle, a gente vai carregar as informações, tanto dos funcionários, né, ativos ou desligados, as movimentações que teve durante o mês, e também as competências, que são todos os exames que foram gerados, se for um valor fixo que o cliente paga para você por mês, vocês vão fazer este carregamento das informações aqui, e todas elas vão ser carregadas aqui dentro de cada empresa. Vocês não precisam gerar o carregamento, não precisam carregar os eventos de empresa por empresa. Vocês conseguem fazer isso de todas as empresas de uma única vez, tá? Clicando aqui em todas as empresas, quero carregar, né, as informações, coloco aqui sempre a data do último dia do mês e vou carregar todos esses eventos, tá? Todas essas mensalidades e exame que ocorreu durante o mês para o meu cliente. Feito isso, então, como eu falei, vai ser carregado de todas as empresas de uma única vez, ou se eu quiser de alguma empresa específica, eu posso selecionar apenas uma empresa também, tá? E aqui, então, vai estar relacionado todos os exames, mensalidade. Se eu tiver um valor extra, como eu comentei para vocês, vocês conseguem inserir este valor extra aqui, então, para estar fazendo a cobrança para o cliente também. E após isso, então, carregando todas as informações, a gente gera o nosso relatório, tá? O nosso relatório financeiro. Aqui o relatório ele é por empresa, então, e aqui a gente vai ter relacionado a quantidade de funcionários, tem funcionários desligados, ativos,
né, os valores dos exames, conforme vocês cadastrarem os valores, né, a mensalidade que a empresa precisa estar pagando. E também vocês conseguem gerar um arquivo para exportar para fazer o boleto para o teu cliente, tá? O nosso sistema ele não gera o boleto, mas ele gera o relatório financeiro. Mas se você tem algum sistema que vocês utilizam que que vocês geram boletos, né, boleto bancário, vocês geram todas as informações aqui, né, com todos os valores dos clientes, exporta no arquivo CSV e faz essa importação então para o sistema de vocês, gerando os boletos com todas as informações. Da mesma forma, a gente consegue também fazer o controle de clínica terceira, né? Que eu comentei que vocês conseguem cadastrar as clínicas parceiras de vocês, conseguem ter o controle de tudo que vocês encaminham para ela e gerar também um relatório de tudo que vocês precisam estar pagando para a clínica ou se vocês receberam de uma clínica parceira, terceira de vocês, com um atendimento na própria clínica de vocês, né? Uma clínica encaminhou para vocês realizar o atendimento, vocês conseguem também ter esse fluxo, né? Do que vocês receberam dessa clínica também. Aqui, então, a gente mostrou as principais funcionalidades para vocês. Nosso menu de ferramenta, onde a gente tem diversas, né, ferramentas para estar utilizando no dia a dia, desde cadastro de funcionário, desde cadastro de empresa, geração de laudos, envios ao e-social, parte financeira, né, treinamentos, certificados, tudo isso a gente tem dentro do nosso sistema e a gente mostrou então aqui para vocês as principais funcionalidades. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta, vocês podem estar entrando em contato com nós no WhatsApp do suporte ou também diretamente com o Jonathan. Muito obrigada pela atenção de vocês e até mais. Obrigada.